Mestre Xandu sempre foi um exemplo de cidadão, reconhecido por todos os membros da comunidade local e do Jiu-Jitsu, visto como valoroso representante da arte. Mas era destacado principalmente em seu bairro, onde era muito querido e visto como um protetor. Não gostava de covardia, enfrentava e dava corretivo nos valentões que subiam as escadas da fada para desafiá-lo, não permitia brigas e algazarras na região. Ressalta-se os feitos do mestre Xandu prendendo ladrões e assaltantes, cuidando dos mais necessitados e preservando os conceitos de disciplina e respeito sobre seus alunos dentro e fora da academia. As famílias consideravam Xandu como o segundo pai dos seus alunos. Xandu era assíduo na academia, não faltava um dia sequer, pois lá era sua vida. Nos momentos de intervalo entre as aulas, sempre poderia encontrá-lo no boteco à frente da academia, ao lado da estação, sentado, tomando sua cervejinha e descontraindo com todos os que o cercavam. Xandu era uma sumidade no bairro de Bento Ribeiro, até hoje ecoa seu nome como um dos mais célebres cidadãos do bairro. Em outubro de 1971 recebeu a homenagem do jornal Show de Esportes, através da matéria sobre kimono pugilismo escrita pelo professor Amaury Guarilha. Nela dizia o seguinte: texto. Alexandre de Souza Neves, o popularíssimo Xandu, professor da Academia Fada de Bento Ribeiro. É sem dúvida um dos baluartes do Jiu-Jitsu no Brasil. Em 1945, após voltar da Segunda Guerra Mundial, onde integrava a gloriosa Força Expedicionária Brasileira, e onde teve participação ativa, começou sua carreira com o professor Fada. Durante 18 anos de atividade, colaborou com o mestre Fada na formação de jovens e autênticos campeões. Hoje prefere transmitir aos jovens os seus conhecimentos como um dos melhores momentos de prazer, dando-lhes confiança, estímulo, carinho e dedicação. Teatro foi também uma das suas gratas experiências e posteriormente dedicou-se às corridas, esportes de barra, demonstrando ainda hoje algumas facetas de suas habilidades. Texto descrito por um dos famosos alunos de Fada, o saudoso professor Amaury Guarilha, que atuou como dublê do personagem Didi, na TV Globo, no programa Os Trapalhões durante toda a sua vida. Em 18 de dezembro de 1981, no Centro Cultural Esportivo, nome dado à Academia Fada após desentendimento com Oswaldo Fada, Xandu, na faixa preta do 6º grau, foi graduado faixa vermelha do 7º grau, mestre. Nesta época o 7º grau era a faixa vermelha, e não a faixa coral como na atualidade. Esta regra de graduação coral veio a partir de 1992 junto à Federação do Rio. A promoção a mestre do professor Xandu se deu sem a presença direta de Oswaldo Fada, seu verdadeiro e único professor. Fada, nessa época ostentava o 8º grau da faixa vermelha. Conforme supracitado, Fada e Xandu nesse momento estavam lidando com frieza e distância. Mas ainda assim, sem a permissão direta e acompanhamento de seu mestre, Xandu é promovido e recebe da Câmara de Deputados Federais, através do deputado Leonardo Clabin, conforme o ofício número 2497/81, em 22 de setembro de 1981. Graduado pela Câmara com o título de faixa vermelha 7º grau de Jiu-Jitsu. Observação. Mas o que tem a ver a Câmara com o Jiu-Jitsu? Não tem nada a ver, mas nessa época não existiam órgãos regulares devidamente reconhecidos e Xandu procurou uma forma de legitimar através da força do governo. Mas tudo deu certo. Veremos à frente. Mestre Fada, ao ser comunicado pelo próprio Xandu, que outros segmentos legais da sociedade haviam lhe conferido o mérito da graduação. Fada, em gesto nobre e honrado, imediatamente confirmou o feito e endossou a iniciativa da Câmara Federal com o reconhecimento de Xandu. Seu primeiro discípulo ao grau de mestre, formado por ele e mais dedicado aluno. Agora reconhecido mestre Xandu. Oswaldo Fada foi à academia, cumprimentou Xandu, parabenizou e reconheceu sua graduação. Desta forma a amizade retornou em plena força e vigor. Xandu foi o primeiro e único faixa vermelha grande mestre formado por Oswaldo Fada quando este ainda estava vivo. Atualmente a Academia de Bento Ribeiro destaca Xandu como tão importante quanto o próprio mestre Fada.
sendo este referenciado em todas as academias de representatividade no Brasil e exterior. Shandu é reconhecido em todo lugar que o Jiu-Jitsu Fada é conhecido. Na verdade, se não fosse o mestre Shandu, talvez o Jiu-Jitsu Fada não tivesse alcançado todas essas conquistas, tampouco existisse a Academia Fada de Bento Ribeiro, por isso destacamos Shandu como igualmente importante na história do Jiu-Jitsu Fada. No ano de 2007, 2 anos após a morte do grande mestre Fada, Shandu, com 85 anos, no mesmo bairro que nasceu, cresceu e viveu, nos deixou. O grande mestre Alexandre Souza Neves, nosso querido e amado mestre Shandu, não mais estaria entre nós. Depois de retornar da guerra, Shandu viveu toda a sua vida na Academia de Bento Ribeiro, permaneceu ao lado de Fada também, preservando sua história e as multiplicando até os últimos dias de sua vida. Muitos de seus alunos, amigos e familiares ainda se encontram na academia em Bento Ribeiro e registram os bons momentos vividos com o amado mestre e grande amigo. Destaca-se que o mestre Shandu nunca se importou com o envolvimento direto com as federações e confederações, suas graduações e seu nome não foram reconhecidos nestas entidades, sendo um anonimato dentro dessas instituições. E para muitos que não conhecem a história do jiu-jitsu brasileiro, Shandu é um ser mitológico. Graças à iniciativa de alguns de seus alunos, atualmente mestres, o mestre Shandu foi reconhecido em algumas entidades renomadas como grande mestre de jiu-jitsu mesmo que pós-morte, fazendo jus a todo o trabalho realizado. Esta obra, ainda que simples, também tem esse objetivo. Sabemos que não basta tão somente seguir os passos do mestre, mas também honrar seu legado e manter viva essa história, assim como o trabalho que fizemos do grande mestre Fada. O legado de Shandu e Oswaldo Fada continua no mesmo endereço, e hoje, as histórias, a metodologia pedagógica, a tradição e a filosofia, com destaque o antigo prédio, são preservados por seus alunos, em especial, o pupilo direto do mestre Fada e Shandu. O filho de Humberto, sobrinho de Oswaldo. O grande mestre Hélio Fada, que desde sua infância aos 7 anos treinou com eles. Hélio teve desses dois grandes mestres, Fada e Shandu, todos os essenciais e clássicos treinamentos do Jiu-Jitsu total. Hélio Fada, cujo nome é uma homenagem da família Fada para a família Gracie através do grande campeão Hélio Gracie. Atualmente Helinho, como é carinhosamente chamado, é grande mestre faixa vermelha 9º grau e responsável por manter viva a história física do prédio da Fada e dos reais conhecimentos passados a ele diretamente pelos mestres Fada, Shandu e seu pai Humberto. Shandu em sua carreira conquistou 26 troféus, 120 medalhas e passou por todas as cores de faixa da branca a vermelha 7º grau. E graças às entidades diversas do Jiu-Jitsu é 10º grau. Aqueles que conheceram o Shandu sabem que sua marca indelével era o dedo mindinho da mão direita, torto e defeituoso, que sempre encontrava um alvo sorridente para cumprimentar com um carinhoso safanão. Mestre Shandu não deixou herdeiros genéticos que lhe substituísse, mas sua história ficou gravada na vida de muitos que tiveram oportunidade de conhecer e seguir a história da sua vida. Shandu deixa registrado seu profundo carinho aos personagens de sua vida, em especial o deputado Leonardo Clabin, ao professor J. Gonçalves, ao mestre Amaury Guarilha, ao major Jorge Augusto Pimentel, ao major Paulo Dantas, ao delegado Hélio Fernandes, ao deputado Luiz Carlos Cruz, ao oficial Francisco Trindade, ao engenheiro Manuel Trindade, ao engenheiro Ivan Pereira, ao doutor Ivan Barros, ao aluno e grande mestre Paulo César Gomes, ao aluno e mestre Cláudio Cordeiro Marculino, ao aluno e mestre Celso Pereira da Silva, ao professor William Ninja, ao amigo e grande mestre Monsueto Gomes, ao mestre Jorge Luiz Braga de Moraes, ao mestre Ovídio Dias de Oliveira e ao seu pupilo Hélio Fada. Equipe Fada Brazilian Jiu-Jitsu. Rua João Vicente, número 191, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Este trabalho não tem fins lucrativos e sua reprodução é vedada a estes fins. Escrito e transcrito por Alexandre Paiva Cardoso, mestre de Jiu-Jitsu faixa coral do 7º grau. Descendente do grande mestre Hélio Fada.